Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao webinário de hoje. Queria agradecer a todo mundo aí que se inscreveu e agradecer em especial ao professor Guilherme, estava falando aqui com ele nos bastidores, né, que para a gente é uma honra muito grande poder, um privilégio, na verdade, né, poder contar aí a gente sabe que a agenda dele é muito atribulada, ele tem muito compromisso e ele arranjou uma brechinha aí para estar com a gente, compartilhando todo esse conhecimento que ele tem, né, de odontologia digital, de fluxo digital dentro da odontologia. Já apresento ele, eu só vou fazer alguns recadinhos, né, para quem está aqui com a gente hoje e que de repente é a primeira vez que está assistindo a aula por essa plataforma. Então, só queria deixar alguns recados e algumas orientações, né? A primeira delas é que a gente mantém o microfone desativado, o microfone de todo mundo, né? Mas é mais por uma questão de evitar que haja ruído, interferência, que isso possa atrapalhar aí o desenrolar e o entendimento de todo mundo na aula, tá? E a segunda informação importante é que, apesar de estar desativado o microfone, a gente faz muita questão e convida vocês, né, encoraja vocês a fazerem perguntas e comentários. Então, vocês vão ver que tem um campo de perguntas aí, vocês podem colocar qualquer tipo de pergunta, qualquer comentário, e eu vou mediando essas perguntas para o professor Guilherme. Tá? A gente também tem aí nos documentos, então tem alguns materiais informativos, né, sobre a linha dos produtos, né, dos equipamentos da linha, e as resinas, da parte do fluxo digital aí que a Pulser tem dentro do portfólio, e vocês podem fazer o download enquanto a aula estiver aí vigente, tá bom? Essa aula é gravada e depois ela é disponibilizada, depois as pessoas que se inscreveram e não puderam participar, né, elas recebem um link de acesso para poder acessar a versão gravada e depois de um tempinho aí a gente disponibiliza ela também no canal da Pulser, lá dentro do YouTube, tá? Então, eu acho que, com relação aos recadinhos, eu acho que eu cobri tudo que eu precisava. E agora, realmente, queria apresentar o professor Guilherme Saavedra. Hoje, a palestra dele é sobre manufatura aditiva, né? Então, o tema é Manufatura Aditiva, um mundo de possibilidades na odontologia. Então, acho difícil alguém não conhecer o professor Guilherme, mas eu vou rapidamente aqui. Tem muitas coisas e ele pode complementar depois, mas eu selecionei as que eu achei mais relevantes aqui para apresentar. O professor Guilherme ele é mestre, doutor em odontologia restauradora, né, com ênfase na especialidade de prótese dentária, pela Faculdade Unesp de São José dos Campos. É professor também da Unesp de São José dos Campos, do Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese, nas disciplinas de implante e COAT, né, que é o Centro de Oclusão e Articulação Temporomandibular. E o que é muito importante, né, eu acho que o professor Guilherme hoje é uma das principais referências com relação a esse assunto, né, do fluxo digital em odontologia, e é muito legal porque a gente consegue, a gente não, ele, né, consegue aliar todo o conhecimento científico com a prática clínica, né, então, o professor Guilherme atua na clínica e tem toda a expertise aí de aplicar tudo que ele estuda dentro do trabalho clínico mesmo. Tá? Então, eu convido vocês a aproveitarem mesmo e fazerem as perguntas que precisarem e a gente vai mediando. Guilherme, falei demais já, eu vou passar aqui a palavra para você e a possibilidade de você apresentar aí a sua telinha. Perfeito, E vou ficar aqui nos bastidores, tá? Tá, combinado. Então, inicialmente, boa tarde a todos. É um grande prazer e honra também participar de uma atividade tão importante como essa, promovida pela Pulser. É uma empresa que realmente suporta a gente em muitas atividades relacionadas à manufatura aditiva. E quando eu recebi esse convite, obviamente, eu aceitei, porque a Pulser tem me suportado muito em algumas atividades relacionadas à aplicação de ferramentas digitais na odontologia. Eu não sei se meu som está bom, parte ao volume, qualquer coisa você me chama aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu qualquer coisa. Então, a manufatura aditiva
ela tem um potencial muito grande de modificar a forma como a gente realiza a clínica no nosso dia a dia. Não apenas a possibilidade de resolver problemas de forma imediata, um conceito chamado one sit. O paciente sentou, você fez o que tinha que ser feito e você também consegue produzir aquele produto, aquele objeto, que vai devolver para o paciente a possibilidade dele mastigar, dele sorrir, ou um dispositivo que vai equilibrar a oclusão, como uma placa oclusal, uma impressão de um modelo. Então, a nossa prática clínica ela tem sido muito modificada com a entrada da manufatura aditiva, né, que chama-se popularmente de impressão 3D. A impressão 3D ela não é um processo novo, mas a sua aplicação na odontologia ela é um processo mais recente. E a gente tem várias formas de executar uma impressão 3D, ou a construção de um objeto ou de um dispositivo por meio de camadas. E isso que a gente vai falar hoje, eu vou mostrar para vocês de que forma que a gente pode obter alguns dispositivos e a sua aplicação clínica de forma imediata. Então, o nosso tema é a manufatura aditiva, uma realidade clínica. Opa, perdão aqui, ó. Como é que está na minha aula? Essa aqui, ó. Calma aí, perdão. Então, esse mundo de possibilidades. Tá? Então, meu nome é Guilherme Saavedra, a professora Patrícia comentou, eu sou professor da Unesp em São José dos Campos, no implante também no COAT. Eu também atuo como professor na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, em Portugal. E muito do que eu vou mostrar é produto do que a gente conseguiu como uma união dessas instituições e também no que eu faço na minha prática clínica aqui no consultório em São Paulo. Esse é um pequeno vídeo demonstrativo para a gente do sistema qual permite nós trabalharmos. Então, o sistema CaraPrint Pro, o sistema CaraPrint também, é um sistema baseado num conceito de impressão DLP. Existe um projetor no interior dessa impressora que permite sensibilizar o nosso material, que é a nossa resina composta, ou um outro tipo de material, na construção de um dente provisório, de um modelo, de uma placa. Esse vídeo eu estou mostrando para vocês a construção de uma guia cirúrgica que foi executado baseado num planejamento virtual, digital, num software, e depois a transição desse mundo virtual para o mundo real foi obtido pela CaraPrint Pro. Então, esse dispositivo ele permitiu que a minha guia cirúrgica, num software chamado CaraPrint CAM, do sistema CaraPrint Pro, ele fatiasse esse meu objeto tridimensional e a gente conseguisse obtê-lo por meio da impressão 3D. Então, primeira coisa, qual seria o nosso maior desafio profissional? Não propriamente na execução dos processos, mas lidar com as expectativas. A gente está vivendo hoje um mundo muito ágil, a necessidade de se estabelecer soluções, elas são muito mais rápidas, mais ágeis. Isso gera uma expectativa muito grande para todos os profissionais envolvidos naquele procedimento e também para o paciente. O paciente quer resolver o problema dele de uma forma rápida ou imediata. E a impressão 3D ela pode ser uma ferramenta muito útil nesses processos. Então, talvez, um dos maiores desafios que a gente tem é lidar com as expectativas que são criadas, muitas vezes em cima de alguns processos que são incertos, ou que a gente não tem certeza do resultado. E eu aponto isso por um fato que tem acontecido na impressão 3D hoje, onde nós profissionais e muitos adquirem equipamentos e matéria-prima que não tem referência. Então, uma empresa produz uma impressora, outra empresa lavadora, uma outra empresa uma fotoativadora e uma quarta empresa produz insumos, as resinas. É muito difícil a gente ter uma calibragem, um protocolo previsível nesses processos. Daí a grande importância de se trabalhar com um sistema controlado, onde uma mesma companhia produz todos esses equipamentos e os insumos, que é no caso da Kunze. Então, mudou a minha vida no momento que eu tive a oportunidade de trabalhar com esses sistemas e abriu novas perspectivas dentro da utilização
da impressão 3D como um meio de criar objetos, coroas, placas, modelos, guias cirúrgicos, e próteses também, como próteses totais removíveis provisórias, dentro do meu dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre conceitos de protocolo. A criação de uma placa oclusal, ela se dá em um software, onde a gente, por meio da utilização do escaneamento intraoral, a gente tem a maxila e a mandíbula, e um registro dessa relação, um registro oclusal, que pode ser feito em micro, máxima interpretação, ou pode ser feito também em relação cêntrica, que seria o ideal. Esses escaneamentos intraorais, eles são montados no nosso articulador, onde nesse articulador virtual é feita a abertura do espaço interoclusal compatível com a nossa placa miorrelaxante. E nesse momento que a gente faz o design dessa placa, a gente ajusta os pontos de contato, as áreas de desoclusão. Você vai ser uma placa de Michigan, por exemplo, com guia em canino, tanto em movimentos excêntricos protrusivos ou em lateralidade. Então, a gente consegue controlar a intensidade desses processos. A confecção ou design digital de um dispositivo como uma placa oclusal acaba sendo muito mais preciso, porque a gente consegue controlar a intensidade desses contatos. Agora vem a dúvida. Como que a gente faz com que esse dispositivo, desenhado num software ou num mundo virtual, ele seja obtido de forma real, porém previsível? Não adianta nada eu desenhar de qualquer jeito, confeccionar ou imprimir de qualquer jeito e tentar instalar na boca do paciente. E eu vou levar a processos iatrogênicos. Porém, a previsibilidade da manufatura, ela acaba sendo muito importante para que esse fluxo completo se concretize. Então, o que a gente vai falar aqui é dessa palavra fundamental, previsibilidade, a reprodutibilidade. Ou seja, eu quero conhecer o resultado antes da sua própria execução. Daí a importância da ciência, de nós utilizarmos protocolos com embasamento ou processos que tenham uma evidência científica para que tudo seja controlado e a gente consiga, baseado em resultados prévios ou em protocolos pré-definidos, ter uma previsibilidade do resultado. Daí a grande importância da ciência. Dentro da odontologia que a gente vive, existem ferramentas digitais. Eu, particularmente, não acredito num tema chamado odontologia digital ou numa especialidade de odontologia digital. Eu acredito que existam realmente ferramentas que são aplicadas às diferentes especialidades. Por exemplo, o scanner é um tipo de ferramenta que ele é utilizado para captura de informações, captura de dados, e é fundamental. Depois eu vou usar softwares para desenvolver aquele trabalho a qual eu queira. E a obtenção do meu design, ou a transformação do meu mundo virtual para o mundo real, o mundo híbrido, vai ser obtido por meio de uma manufatura subtrativa, que é a fresagem, ou por meio de uma manufatura aditiva, que é a impressão 3D. Todas as ferramentas são fundamentais e são importantes e têm o seu espaço. Porém, uma tem vantagem em relação à outra. Uma tem limitação em relação à outra, como tudo na odontologia. Então, a gente tem que tentar entender como esses processos começaram. Então, se vocês observarem no consultório, a gente tem um conceito chamado de outsourcing, ou um conceito onde eu vou fazer o escaneamento e vou mandar para o laboratório. E tem um conceito também chamado de lab-side, ou chair-side, perdão. O conceito chair-side, ou o conceito one-seat, é quando o dentista tem a oportunidade de ter na sua estrutura todo o sistema, como o software, computador, o scanner, impressora, fresadora. Ele tem essa oportunidade. O que difere um do outro? O que difere é a agilidade do processo. O dentista pode trabalhar com um conceito de terceirização. O que seria isso? Ele faz o escaneamento e ele encaminha para o laboratório. Não tem problema nenhum. Ou ele pode fazer o escaneamento e caminhar para o próprio laboratório da sua estrutura. Já seria um conceito chamado chair-side, ou seja, a resolução do problema está ali do lado. O processo de desenvolvimento dos laboratórios está sendo muito acelerado, porque eles estão tendo que mudar o time, ou o tempo de devolução dos trabalhos. Isso gera uma ansiedade em todo o processo. Só que é muito difícil achar mão de obra qualificada. E cada vez mais a tecnologia tem suportado não só as decisões que a gente toma, mas principalmente os processos de trabalho. Então, quando a gente vai fazer esse processo chair-side,
a gente faz em algumas pequenas etapas, como a digitalização, o design, o CAM, que a gente vai fazer com que o software ele transforme aquele objeto tridimensional em uma linguagem que a impressora ou a fresadora consigam fazer essa leitura. Lembrando que o CAM da impressora, o Cara Paint CAM, é um software que vai fazer fatiamentos. Ele vai fatiar esse objeto 3D para que ele seja construído por meio de camadas. E depois a gente consegue fazer a própria produção do nosso objeto. Uma atenção, e é importante essa frase, a tecnologia soluciona, e ela soluciona muitos problemas. Porém, ela cria novos problemas, ela cria novas necessidades. Então, daí a grande importância de uma educação continuada. Nós temos que o tempo todo estar estudando, acompanhando. Uma empresa, ela vende o equipamento e ela treina para que a gente consiga usar a ferramenta. Porém, o conceito, a parte intelectual da profissão, não é responsabilidade da empresa treinar. A empresa fala que quer fazer uma placa, é assim que você faz. Você usa essa resina com esse tempo, esse é o tempo de lavagem, esse é o tempo de fotoativação. Agora, se o desenho da placa está equivocado e der errado a impressão, a culpa não é da empresa. Então, e o conceito de odontologia, a odontologia de base, a odontologia conceitual, a odontologia intelectual, ela tem que ser muito bem estabelecida na cabeça do profissional, para que ele consiga executar de uma forma previsível todos esses processos. Tá? Então, lembra, hoje nós trabalhamos com materiais monolíticos, é um único material que faz a construção do nosso objeto tridimensional, no caso um mocap, uma coroa provisória, uma placa mil relaxante, modelo, uma gengiva artificial, uma prótese total, uma guia cirúrgica. Então, são várias possibilidades de utilização dessa impressora ou dessa tecnologia. Porém, existe um material apropriado para cada construção. Existe uma resina própria para confeccionar uma coroa provisória, existe uma resina própria para uma gengiva artificial, uma resina apropriada para uma prótese total, para uma placa oclusal, uma resina própria para uma guia cirúrgica. Não dá para usar a mesma resina, porque elas têm propriedades diferentes. Então, isso é muito importante. Dentre esses protocolos, ou quando a gente executa um trabalho de forma digital, tá? Existe a necessidade de obter o escaneamento intraoral do paciente. Esse escaneamento ele vai para um software, esse software de desenho ou de criação do meu dispositivo, para que depois a gente leve para o processo de manufatura aditiva, que é o que vocês estão vendo superior, ou subtrativa, que é um processo de fresagem ou usinagem. Tá? Então, isso aqui já está muito bem estabelecido e previsível. É claro que as empresas estão buscando cada vez materiais melhores, mais resistentes, ou conceitos baseados na construção de um gradiente funcional, para que se consiga modificar propriedades daquele material, mas usando o mesmo material. Então, se cria morfologias internas, se cria formas internas, partes ocas ou colchão de ar entre duas superfícies, para que o comportamento biomecânico desse material ele sofra pequenas modificações. Então, isso acaba acontecendo. Porém, a utilização da tecnologia, ela necessita exatamente de benefícios. Por que eu vou mudar um protocolo convencional, que já é previsível, se a gente já consegue bons resultados, e eu vou investir numa impressora ou num processo digital? Porque o processo digital ele diminui a quantidade de etapas. Se eu tenho menor quantidade de etapas, diminui muito a chance do nosso erro. O digital ele facilita os processos, ele simplifica. Só que existe uma necessidade de mudar o mindset, de a forma de pensar. Não adianta eu querer obter um modelo, escanear um modelo e depois ir fazer o meu trabalho. Existem processos, por exemplo, em próteses totais, que ainda existe a necessidade de uma moldagem convencional, porque a fibra mucosa de revestimento ela tem propriedades de interesse protético, como a tonicidade e a resiliência, que eu não consigo, com um scanner, transferir essas informações. Então, eu preciso moldar, fazer moldagem anatômica e moldagem funcional. E depois os modelos montados em articulador, que a gente passa para o processo digital. Então, o digital tem que simplificar. Ele não pode aumentar a quantidade de etapas. Se ele aumentar, ele perde o objetivo. Tá? A previsibilidade. Se eu tenho menor quantidade de etapas, eu diminuo a chance de erro. Se eu diminuo a chance de erro, aumenta a chance de sucesso. Tá?
democratizar resultados. Essa é outra grande vantagem do digital. Por quê? Eu consigo que mais pessoas, mesmo com uma inabilidade ou uma limitação manual, consigam resultados mais previsíveis. Isso é muito importante. Tira do ser humano aquela dependência dentro do resultado dos processos. Olha o que a cirurgia guiada ela tem transformado a nossa odontologia. Um exemplo, onde profissionais com pouca experiência têm executado procedimentos que muitas vezes eram dedicados a profissionais com muita experiência. O clínico geral está invadindo as especialidades. O clínico geral fazendo ortodontia, o clínico geral fazendo alguns procedimentos simples na implantodontia. Mas por que isso? Porque a tecnologia ela tem suportado esses processos. E isso vai ser cada vez mais comum. Um processo onde a gente consegue imprimir uma guia cirúrgica em 10 minutos, 15, 30, dependendo do tamanho, do posicionamento espacial que a gente faz, a gente consegue executar uma cirurgia guiada na mesma sessão que o paciente veio ao consultório, desde que você tenha estoque de implante, de anilha e etc. Mas muda a forma. Aquela angústia, aquela ansiedade do paciente para resolver um problema que está o incomodando há muito tempo, a gente consegue resolver de uma forma imediata. Isso agrega muito valor ao nosso trabalho como cirurgião dentista. E também ao técnico que participa desse processo ou a todos os outros profissionais. Como executar uma guia cirúrgica, por exemplo, ou uma guia de acesso endodôntico. Um caso de um canal atrésico, ou a gente consegue orientar o endodontista por meio da construção de uma guia e a impressão de uma simples guia que é feita em 10, 15 minutinhos. Então, isso muda as possibilidades. Né? E, consequentemente, a produtividade e o lucro também tendem a aumentar, porque a gente consegue executar mais trabalhos num curto espaço de tempo. Tá? Isso acaba sendo fundamental. Quando a gente fala em qualidade dos processos, a usinagem 3D ela está muito bem estabelecida e ela continua evoluindo. Porém, o grande espaço hoje, e talvez a grande expectativa, ela se dá por meio da manufatura subtrativa, ou aditiva, perdão. Por quê? Porque a manufatura subtrativa, que é a fresagem ou usinagem, ela tem algumas limitações. Dentro do processo de velocidade, que ele é inversamente proporcional à qualidade. Quanto mais rápido, menos detalhes eu consigo no processo de usinagem ou de fresagem. E outro detalhe importante, eu só vou conseguir usinar ou utilizar essa ferramenta de manufatura subtrativa na qualidade do diâmetro da minha menor broca. Se eu tenho uma menor broca de 1 milímetro, eu não vou conseguir esculpir estruturas de 0,9, 0,8, 0,7 milímetros, fazendo com que o profissional técnico ou o próprio dentista tenha que, por exemplo, dar acabamento numa superfície de uma coroa como essa que vocês estão visualizando. Então, a usinagem tem algumas limitações. Ou eu vou usar uma fresa muito delicada, muito delgada, que ela não vai ter uma produtividade de 100 elementos. Eu vou produzir 15 elementos. Então, isso vai impactar em algumas limitações. Logicamente, a fresagem e a impressão, elas têm vantagens e desvantagens. Os dois processos são muito bons, só que alguns têm vantagens, algum tem vantagem em relação ao outro. Por exemplo, a usinagem de cerâmica. Dependendo da espessura da coroa que eu for fazer, 0,2, 0,3 milímetros, e dependendo do material, um material com alto módulo elástico, um material friável, a intensidade do contato da broca com esse material faz com que sofra fraturas em bordos. E essas fraturas são difíceis da gente reparar. Então, isso inviabiliza a utilização, por exemplo, de uma cerâmica feldspática ou de uma cerâmica feldspática reforçada por leucita, fazendo com que o desenho dessas peças tenha que ser feito uma espessura maior daquilo que eu gostaria, para depois dar acabamento manual. Na impressão não acontece isso. Porém, a impressão 3D, a gente ainda não consegue utilizar no nosso dia a dia clínico a impressão de material cerâmico. Já existe impressoras para materiais cerâmicos, zircônias, até de silicato de lítio, mas ainda não é uma realidade aplicável na nossa clínica. Isso vai demorar 4, 5 anos para a gente ter esse tipo de acesso. Então, nós vamos imprimir polímeros. Então, lembra disso. A fresagem tem uma grande limitação. A gente só consegue fresar detalhes que são maiores do que o diâmetro da nossa menor fresa. Então, eu não vou conseguir. E aí, o profissional técnico, o dentista, tem que colocar uma fresa para conseguir reproduzir, no caso, esses detalhes, como vocês estão visualizando. São detalhes muito pequenos que a fresa não alcança, como, por exemplo, um fundo de fossa, uma fissura,
e aí a gente acaba tendo que fazer num processo secundário ou num processo além daquilo que eu me propus a fazer. Então, isso acaba sendo uma grande limitação. Existem vários trabalhos na literatura, até trabalhos mais novos, mas esse foi um dos primeiros trabalhos que eu observei na literatura mostrando a possibilidade de avaliar o processo de impressão 3D e que tinha um resultado, né, parecido com a fresagem. Porém, os dois eram considerados limitados para a aplicação e a fabricação de próteses. Isso em 2018. Isso evoluiu muito. E eu vou mostrar para vocês que naquela época, o que a gente conseguia fazer. Então, faz 5 anos já, né, dentro do processo de impressão 3D. De uma forma simplificada, a impressão 3D ela vai envolver alguns fatores. Tá? No caso da impressora, nós trabalhamos com o sistema DLP. É um sistema ágil que consiste no interior da impressora, que vocês estão visualizando aqui na minha câmera, o sistema CaraPrint, a presença de um projetor. O sistema LCD, imagine a tela de um celular. No sistema DLP, é a presença de um projetor, que abrange uma maior área possível. Imprimir uma coroa ou imprimir 10, 15, 20, 100 coroas é o mesmo tempo, porque ele vai envolver a ocupação da mesma área da bandeja em termos de altura, no eixo Z. Então, eu tenho ali uma coroinha que eu vou imprimir ou 10 coroas. Se forem 8 minutos, são 8 minutos para tudo. O que vai mudar o tempo de impressão seria a qualidade ou a quantidade de camadas. Então, a qualidade da minha impressão está relacionada à quantidade de camadas que eu vou utilizar. Quanto mais rápido o processo de impressão, porque eu tenho uma menor quantidade de camadas. Então, eu tenho um processo com uma menor resolução. Então, a gente começa a trabalhar. Quanto maior a velocidade, então a velocidade é inversamente proporcional à minha resolução. Quanto maior o número de camadas, por exemplo, eu tenho 50 camadas, 100 camadas, o tempo dobra do processo de impressão. Áreas importantes de impressão, a impressora imprime mais lento. Áreas que não são tão importantes, ela acelera o time ou o processo disso. Então, hoje, na minha opinião também, a literatura tem mostrado isso para a gente, os sistemas DLP, para a nossa realidade dentro da odontologia, são sistemas mais confiáveis e com melhor custo-benefício. Logicamente que os sistemas LCDs, a gente consegue impressoras com custo bem mais baixo, porém a longevidade de utilização ela é maior, a necessidade de calibração é muito maior e a instabilidade de todo o sistema acaba sendo maior. Então, é por esse motivo que eu uso o sistema DLP. Então, vocês estão vendo aí a resolução, 25 micras, 50 micras, 75 ou 100 micras. Uma coisa interessante, e eu já comentei isso até com o pessoal da CUSA, na odontologia, os nossos procedimentos, eles são baseados aí de 80 a 120 micras, para quem trabalha muito bem. Profissionais em nível médio já vão trabalhar acima de 130, 140 micras. Então, a gente fica pensando, será, ou quais seriam os procedimentos que eu deveria trabalhar com 100 micras, 50, 75? Então, a gente observa que 100 micras, para a maioria dos processos que a gente executa na odontologia, eles são aceitos clinicamente, não tem problema nenhum. Lembra? Mas a minha coroa ela tem que estar adaptada. Toda coroa em região de termo cervical, ela vai estar adaptada. Internamente ela é aliviada, gera um offset, que a gente faz isso no software. Tá? O que acaba aparecendo são aquelas linhas, aquelas camadas que a gente vai dar um acabamento externo, vai fazer o polimento, ou da placa, ou do nossa guia, ou do nosso provisório, que isso acaba sumindo. Então, acaba não interferindo tanto, e eu tenho falado muito isso. Esse artigo de 2017 do Tayeri também foi um dos primeiros dentro da odontologia que ajudou a gente a entender a classificação dos processos de impressão 3D. Então, existe uma forma de impressão baseada na extrusão, onde você tem um bico ejetor e o filamento vai sendo eliminado de resina e vai construindo. Para a odontologia, ele não é muito aplicado, a não ser para a função de alguns modelos, mas na maioria das vezes a gente não utiliza. O jato de tinta, essa tecnologia, ela é muito interessante e principalmente na impressão aí de zircônias, de cerâmicas, ela vem com uma grande proposta. Tá? É o mesmo princípio de um jato de tinta de uma impressora convencional nossa. Fusão ou sinterização a laser é uma outra forma de impressão, onde você tem esse metal depositado em forma de pó
E o laser vai fazendo o processo de sinterização, ou o processo, perdão, de fusão dessas partículas, e vai conseguindo, por camadas, a construção do nosso objeto. E é muito interessante uma central de impressão, por exemplo, coppings, ou coroas metálicas, ou componentes para prótese sobre implante. Então, acaba tendo uma aplicabilidade muito grande. A única coisa são impressoras de um custo muito alto. E as impressões por litografia. Litografia são impressoras por luz, que é o que a gente usa na odontologia. Então, você tem a estereolitografia, a SLA, que é uma impressora baseada numa pontinha laser, que vai fazendo um processo de polimerização ou de sensibilização dos monômeros e dos fotoiniciadores, para que o processo de polimerização se inicie. A gente tem a LCD, que eu comentei, e a gente tem por projeção digital, o sistema DLP, que é o que a gente utiliza aqui e nessa impressora da Cuser, o sistema CaraPrint Pro, que vocês estão visualizando na minha tela. A diferença dos processos, à direita o processo DLP e à esquerda um processo SLA. Vocês vão ver que à esquerda de vocês são ponteiras, pontos de laser que vão sensibilizando os fotoiniciadores. E à direita é uma área de sensibilização. E qual que é a grande vantagem disso? É que eu diminuo muito mais o meu tempo de impressão. O DLP, à direita de vocês, acaba sendo mais rápido, mais ágil. Eu sensibilizo uma área muito maior e não por pontos. Tá? O sistema SLA, que é o sistema por laser, ele tem evoluído muito, mas ainda o sistema DLP é que apresenta o melhor custo-benefício. Tá? Em termos de agilidade e precisão, qual que é a desvantagem? É o custo e a necessidade desse custo de investimento inicial, mas que ao longo prazo a gente tem um retorno sobre esse investimento muito interessante. Então esses são modelos impressos. Então são modelos que eu tive a oportunidade de imprimir com um amigo em Portugal. Tá? São modelos tipo Geller, modelos troquelizados, que não são fáceis de serem confeccionados. Tá? Ou modelos fresados. Existe a possibilidade, só que o custo para se fresar o modelo, você tem um disco da matéria-prima, é muito alto. Mas existe a possibilidade. Tá? Tem uma excelente precisão, desde que existe uma boa calibração dos processos. Só que o custo disso inviabiliza a execução, por exemplo, de modelos fresados. Mas vocês estão percebendo que a qualidade ela é excelente, como no processo também de impressão 3D. Esse é um modelo que eu imprimi há 2 semanas atrás, no primeiro curso que eu fiz aqui no espaço meu de curso. É um caso clínico ao vivo que eu tive a oportunidade, dentro do fluxo de trabalho, de desenhar os modelos, individualizar a gengiva. Essa gengiva ela é um polímero, né, um silicone, que a gente individualizou o perfil de emergência e construiu. E a gente encaixa essa gengiva no nosso modelo. Então, isso é muito legal. Encaixa o nosso análogo e a guia cirúrgica. Todo esse processo foi feito por meio do acompanhamento com os alunos, para a gente entender o fluxo de trabalho, de como a odontologia ou essas ferramentas digitais facilitam o nosso dia a dia clínico, né? Ou o nosso dia a dia de trabalho. Vocês estão vendo que esses modelos eles foram impressos com 100 micras e tem uma qualidade adequada. O que eu queria falar com vocês agora é sobre vivenciar. Tá? Quando a gente tem a oportunidade de vivenciar experiências, permite que a gente consiga transmitir essas experiências de uma forma diferente. Para nós construirmos um modelo tipo Geller com gesso, tá? Onde eu tenho esse troquel, que é um modelo individual do meu preparo, desse incisivo central, e eu tenho esse modelo de gesso. Esse troquel encaixa perfeitamente. Existe uma série de etapas para se fazer. Isso leva muito tempo. E o risco de uma das etapas falhar e eu perder o meu resultado é muito grande. Então, se a gente observar agora, o que acontece? Eu preciso moldar o paciente. A moldagem, ela necessita de uma sequência de etapas. O material de moldagem contrai. O gesso sofre expansão. Eu preciso verter, inicialmente, o gesso para obter um troquel. Esse troquel precisa ser aliviado. Eu preciso colar um canal de alimentação, no caso, esse sprue em cera que vocês estão visualizando do lado direito, para que eu tenha acesso na remoção desse troquel. E depois eu verto o gesso. Eu, que não sou técnico, sou dentista, demoro aí pelo menos umas 4 horas para fazer um modelo desse. Porque eu preciso verter o gesso,
depois esperar pelo menos o tempo de recuperação elástica do material, fazer todo o processo de individualização do troquel, verter novamente o gesso e aí esperar o tempo de presa, cristalizou, eu removo e aí dá acabamento. E se eu deixar esse modelo cair, ou se surgir uma bolha numa parte importante desse modelo, eu perco tudo. E para eu refazer esse processo, eu tenho que refazer desde o início. Isso é muito difícil. Então, fazendo com que a gente tenha, dentro desse processo, que estabelecer uma sequência de etapas. No fluxo digital, a gente não tem esse problema. Por que a gente não tem esse problema? Porque a partir do momento que eu conseguir desenhar ou obter um modelo, eu consigo aplicar essa referência para tudo. Eu imprimo, eu freso, se deu errado, eu refaço. Então, isso a gente não pode deixar de entender que o maior benefício do digital é justamente a possibilidade que a gente tem de utilizar essa ferramenta por uma reprodução. Ah, mas a resina não dura muito tempo. Ela dura, desde que o protocolo seja adequado, a homogeneização dessa resina seja adequada. Se esse modelo quebrar, se o paciente quiser levar embora, não tem problema nenhum, porque eu não preciso do modelo para obter a minha restauração. Porém, dentro do fluxo convencional, a utilização do modelo acaba sendo importante. Porque quem trabalha de forma convencional quer um modelo em mãos. Porém, futuramente, cada vez mais, a gente vai verificar menos modelos chegando para nós dentistas. Tá? Mas a grande vantagem, por exemplo, na confecção desse modelo impresso, é que eu posso imprimir quantas vezes eu quiser. A gente fez, nesse artigo que a gente publicou sobre esse trabalho, modelos fresados ou impressos, os processos. Né? O tempo de impressão era igual. Hoje, o tempo de impressão é muito menor do que era naquela época, em 2017, 2018. O tempo de produção da impressão hoje é menor que a fresagem. Olha como evoluiu nesses 4 anos para cá. A confiabilidade também da impressão, hoje ele acaba sendo maior, porque o custo-benefício de impressão é muito maior. Então, está todo mundo imprimindo. Então, as calibragens são muito mais refinadas. O custo de produtividade é muito menor e o investimento. O investimento ele vai depender do sistema. Logicamente que um sistema DLP acaba sendo um investimento maior. Esse artigo é um artigo que a gente publicou na antiga Prótese News, hoje ela integrou com a revista Implant News, da VM, e a gente chamou de modelos alveolares. E a gente faz uma grande discussão sobre o que é convencional, o digital, e o modelo impresso e o modelo fresado. E agora eu quero mostrar para vocês a minha experiência com os materiais e o sistema da Caraprint Pro, o sistema da Cruze. Tá? Começou em dezembro de 2021. Tá? E a minha experiência ela começou dessa forma. Com a necessidade de impressão tá, de coroas, prótese sobre implantes, laminados temporários, que são possíveis de se fazer de uma forma muito previsível. Então, para vocês terem ideia, a amplitude de procedimentos que nós conseguimos executar com a impressão 3D é enorme. O que se está bem estabelecido? A utilização de polímeros para a confecção de modelos, confecção de coroas provisórias, mockups, placa mil relaxante ou placas oclusais, né? O correto são placas oclusais, guia cirúrgica. Então, tem aplicabilidade muito grande, principalmente com materiais poliméricos. Então, a gente vai mostrar para vocês os materiais poliméricos. Um modelo pode ser confeccionado dessa forma. Eu vou usar um software para desenhar o meu modelo e o nosso mockup. Então, vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar a confecção de um modelo, onde esses modelos, em 4, 5 cliques, eles são obtidos. E, além disso, a gente tem a possibilidade de individualizar a parte interna do modelo. Esse modelo está oco, essa é uma ferramenta chamada Ronicon, que cria formas de colmeia no interior desse modelo, e essa forma de colmeia permite que esse modelo tenha uma resistência e uma estabilidade dimensional a longo prazo, ou maior do que os modelos ocos. Modelos sólidos acabam tendo uma grande limitação, porque se consome muita resina, ele fica muito denso, né? Então você pega e está denso, não há necessidade. Ou eu faço o modelo oco, só que lembrando que quando o modelo é oco eu não tenho estabilidade dimensional, ou a gente faz esse preenchimento
chamada essa forma de colmeia, né, essas formas hexagonais, para que se permita uma grande estabilidade. Além dos modelos, uma outra aplicabilidade muito interessante para a manufatura aditiva são os protetores bucais esportivos. Eu tive uma experiência muito interessante na confecção de protetores. Da mesma forma, como eu faço um protetor? Eu vou utilizar um software, eu trabalho muito com softwares da família da Exocad, então o Exoplan para cirurgia guiada, o DentalCAD ou o ChairSideCAD. Então, importando o escaneamento intraoral, tanto a maxila quanto a mandíbula, e o registro de mordida, é possível desenhar esse protetor. Lembrando que esses protetores, eles necessitam não só proteger o dente, mas os processos alveolares. Então, eu estou recortando o excesso do meu escaneamento, tá? Esse arquivo tridimensional. A gente monta no articulador, faz a abertura do espaço para o nosso protetor e a gente vai criando a morfologia, acrescentando. A gente consegue manter, por exemplo, uma espessura uniforme desse material. Se eu fosse encerar isso, como que eu mantenho uma espessura uniforme? Normalmente a gente se baseia pela placa de cera. Porém, eu consigo fazer um corte transversal nessa placa e verificar a espessura para a minha cúspide funcional. Será que eu estou recobrindo todo o processo alveolar? Eu preciso recobrir mais até o fundo do sulco. Então, a gente tem uma previsibilidade maior de enxergar esse trabalho. E aí a gente vai usando uma resina própria para isso. Então, eu tenho aqui uma resina atrás, a Mouthguard, a Print Mouthguard, a Dima Print, que permite eu confeccionar. Né? Tem uma cor azul e tem essa coloração branca que a gente consegue. A impressora depende muito da viscosidade do material em função do seu escoamento. Melhor forma de posicionar no sistema DLP é em torno de 45 a 60 graus. Por que isso? Para que a resina escoe de uma forma adequada e ela não polimerize em áreas que não é para polimerizar. Então, esse é o objetivo principal. Eu, mensalmente, tenho a oportunidade de escrever no blog da Cuser, e eu já escrevi sobre isso, sobre o posicionamento espacial ideal, me fundamentando ou me embasando no que a literatura mostra para os sistemas DLP. Se a viscosidade do material ela é menor, ou seja, o material é mais fluido, eu posso variar essa posição. Porém, no caso de materiais mais viscosos, ou seja, menos fluido, existe a necessidade desse posicionamento espacial mais voltado para uma inclinação de 45 a 60 graus. Tá? Outra aplicabilidade interessante é a confecção de mockups ou ensaios restauradores. Era muito comum o paciente vir ao consultório, estar, por exemplo, insatisfeito com a estética, e ele quer mudar alguma coisa. Mas o que? Ele não sabe. Hoje, nós criamos um paciente virtual. A gente consegue importar informações do escaneamento intraoral, fotografias, escaneamento facial, uma tomografia, e a gente consegue interrelacionar ou integrar essas informações junto com o paciente para tomada de decisão. Ou qual seria a melhor decisão ou o melhor tratamento para aquele paciente. Simular diferentes morfologias. Só que a gente não simula em 2D, como, por exemplo, era feito no PowerPoint antigamente. A gente desenhava morfologias de dente no PowerPoint e depois, para a gente aplicar isso de forma real no paciente, era muito difícil ficar igual, ou quase que impossível. Hoje, o 3D permite que a gente faça isso. Eu consigo, pelo software, fazer esse desenho e depois imprimir. E eu encaixo, por exemplo, esse mockup, esse ensaio restaurador, essa maquete, na boca do paciente. Tá? Então, vocês estão visualizando a possibilidade aí, em 13 minutos de executar, por exemplo, a impressão de um mockup, ou de provisórios, ou de um ensaio restaurador. Tá? Eu usei a Dima Print, a CIB, que é uma resina, na verdade, para coroas temporárias. Tá? Depois da impressão, a gente faz a lavagem, e esse material é levado, por exemplo, para esse equipamento chamado de highlight, onde eu vou fazer a polimerização final. Eu preciso lavar e eu faço o processo de polimerização que vocês estão acompanhando. Qual é a grande importância de um sistema controlado? Porque a empresa fornece para nós o tempo de lavagem e o tempo de polimerização de cada produto ou de cada equipamento. E a gente consegue, assim, ter um resultado previsível do que a gente vai fazer. Então, vocês estão visualizando a impressão, por exemplo, de um
protocolo, uma prótese tipo protocolo, temporária, para instalação imediata. Se faz a cirurgia e na mesma sessão já se instala a prótese tipo protocolo. Uma temporização imediata. Então, isso acaba sendo uma grande oportunidade para a gente ter no consultório. Eu estou falando para vocês que em 13, 15 minutos eu imprimo essas próteses. Então, o paciente em loco, é possível fazer? Então vai lá e imprime. E a gente, nesse caso, eu não capturei, eu usei um sistema com anilhas indexadas, onde foi possível a cimentação dos cilindros e já o posicionamento dessas placas. Tá? Mais casos de mocap. Olha que história interessante. Em dezembro, né, de 2021, esse foi um dos primeiros trabalhos que eu tive a oportunidade também de fazer com o sistema da Kunzer. Eu fui contactado pela Exocad, pela empresa Exocad, porque um filme estava sendo gravado e durante a gravação desse filme a personagem precisava usar um dente que caracterizava aquele personagem. Só que esse dente precisava realmente ser igual ao personagem. Existia um dentista nesse filme que fazia esse ensaio restaurador, esse mocap, por meio da técnica direta e indireta. Um técnico fez um enceramento, ele fazia um índice, uma matriz, que levava em posição, e aí a forma dos dentes ficavam ali. O que acabava acontecendo é que não se tinha um padrão. Cada hora o mocap ou essa maquete ficava diferente. E o filme falou, não pode, a gente tem que ter uma morfologia igual para todas as cenas. Foi quando eles me contactaram, e eu tive a oportunidade de desenhar esse dente virtualmente com toda a equipe de marketing e de cenografia desse filme. Então, eram mais de 16 pessoas que palpitavam na forma como tinha de ser esses dois incisivos centrais, que é o que caracterizava esse personagem. Né? Então, nesse filme aqui da Turma da Mônica, e essa atriz, a gente teve a oportunidade de fazer esse desenho e de imprimir essas peças, que foram as peças exatas que a gente utilizou, por exemplo, ou forneceu para eles utilizarem no filme. Elas foram impressas com o sistema Caraprint. E observem quantos jogos de provisórios eu fiz, acho que foram 12 ou 13, e tudo isso foi enviado para eles. E eles fizeram a gravação e tiveram um resultado muito interessante, agradeceram a gente, e eles fizeram um comentário que para mim me chamou muita atenção. Para fazer a gravação do filme era mais de 200 e tantos mil reais, demorava 3 dias para fazer as cenas, e um dos maiores problemas que eles tinham era o encaixe e a morfologia desses dentes. E eles disseram que com um provisório desse, eles conseguiram fazer as cenas e ao invés de 3 dias, demoraram uma tarde para fazer a cena. Para vocês notarem a importância de um processo, ou a aplicação dessa tecnologia para diferentes finalidades, como essa que foi a finalidade de um dente ou de uma maquete, no caso de um mocap, para um filme específico. Tá bom? Placas mio-relaxantes. Da mesma forma como eu mostrei no início da aula, a placa mio-relaxante é uma outra ferramenta importante, né? Ou a placa oclusal seria o nome mais correto, tá? Nós fazemos o escaneamento intraoral, maxilamandíbula, registro, contornamos a área que a placa vai recobrir, montamos num articulador virtual para que seja feita a abertura do espaço interoclusal para a placa. Isso é muito importante. E esse espaço interoclusal está relacionado também com a resistência mínima, de espessura mínima da placa, na região posterior. Se nós executarmos um corte transversal nessa placa, existe a possibilidade de visualizar a espessura que a nossa placa tem na área de maior sensibilidade, que seria na área posterior. Se eu tenho que ter uma placa de, no mínimo, 1,7 milímetros de espessura, a menor espessura vai ser na área posterior. Então, na área posterior tem que ter 1,7. E tudo que for para frente acaba tendo uma espessura maior em função do arco de fechamento. Tá? Então, tá aí exemplos para vocês visualizarem a impressura, né? A Dimaprint Ortho, essa resina excelente. Ela tem uma rigidez, um modelagem um pouquinho maior, então, que é utilizado em aparelhos ortodônticos e também na confecção de placas oclusais, tá? Ou contenções também, existe essa possibilidade. E aí tem uma forma de vocês visualizarem a necessidade, depois que fez a impressão, a polimerização final, né, a lavagem, a polimerização final, o acabamento e o polimento. Uma das aplicações que eu mais tenho, eu não sei se vocês estão me olhando aqui na câmera, eu vou mostrar para vocês, ó, o modelo que eu mostrei na aula, tá?
Acertou o Estamos modelinho? sim, Gui, dá para ver direito. Ah, perfeito. Então, que a iluminação aqui abaixou um pouquinho, mas vou mostrar aqui. Ó. Então, vocês estão vendo o modelo que eu mostrei, o antagonista também. Estão vendo os preenchimentos internos para que garantam para nós a estabilidade dimensional disso aqui e não economize o volume de resina, tá? Porque não se consome muita resina com isso. Tá? Então, essa é uma grande vantagem. Eu utilizo muito, 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 muito para a confecção de guias. Tá? Então, esse é um guia da minha mão direita, tá? Que a gente chama guia de fixação. Então, eu vou usar esse guia porque eu tenho a forma oclusal dos dentes. O paciente eu vou encaixar e a referência oclusal, o paciente morde, e aí eu consigo fazer as perfurações para que depois eu possa encaixar esse outro guia, que é o guia de perfuração. E atualmente a cirurgia guiada, ela tem um benefício muito grande, não só da perfuração para a inserção da fixação do implante, mas também a orientação da entrada desse implante até a sua posição final de assentamento. Então hoje o conceito é cirurgia guiada e instalação orientada de implantes. E tem empresas, por exemplo, essa que está na minha mão, que desenvolveram uma anilha que tem indentações, que a gente consegue travar o implante na posição que foi planejado virtualmente. Por que isso é tão importante? Porque eu posso fazer o provisório sem a necessidade de captura. E esse provisório vira um protótipo da prótese final. Acaba sendo muito interessante. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho vários guias aqui na minha mão, que foram feitas. São guias que a gente lavou, já autoclavou, e eu já usei isso aqui em paciente, ó, e eu vou guardando para mostrar. Eu tenho uma placa também, ó, de uma print clear, ó, é excelente, ela fica bem transparente. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. Essa guia que vocês estão visualizando é uma guia cirúrgica de uma empresa coreana que não tem anilha. Quando ela não tem anilha, ela necessita de uma previsibilidade muito grande na confecção dessas guias. Por quê? Porque o tambor e a parte ativa da nossa fresa, ela vai adaptar exatamente nesse orifício que contemplaria a nossa anilha. Então, esse sistema não tem anilha. Qual que é a vantagem de não ter anilha? Você diminui uma etapa do processo, porque a inserção da anilha pode levar a gente a erros. Se quem colocar a anilha, colocar ela inclinada, porque normalmente o técnico não faz a polimerização, ele coloca a anilha e depois ele polimeriza. Então, se nós não tivermos cuidado, a gente existe uma chance de ter um erro nesse processo. Tá? Por essas guias que estão aqui na minha mão, vocês estão olhando na tela. Então, vocês estão vendo guias. Essa rosa é uma guia que tem um diâmetro menor, são anilhas para implantes de diâmetros menores. A azul são implantes regulares. Então, você tem anilhas quadradinhas, que são as anilhas que têm essas indentações, são anilhas indexadas. E você tem aí embaixo essa guia cirúrgica sem anilha. São diferentes tipos. Só que para se utilizar, eu preciso ter precisão nesse processo, fidelidade do que eu desenhei. E aí eu tenho que usar um sistema controlado. Tá? Aí são exemplos das guias em posição. Nós executamos esses cortes ou essas janelas para verificar a adaptação da nossa guia sobre o dente. Então, isso é muito importante, porque eu não posso executar a cirurgia sem ter certeza que a guia está na posição planejada. Como eu sei? Por meio dessas janelas de adaptação. Então, tem diferentes guias, como essa aqui. Esse dente, por exemplo, foi extraído e a gente faz de forma imediata. Então, esse sistema específico dessa empresa coreana, na fresa tem esse tambor. E esse tambor, ele se adapta perfeitamente à nossa guia cirúrgica. E aí são os casos, olha, casos de instalação imediata do implante, foi feito a exodontia, então é possível visualizar o alvéolo fresco e o septo interalveolar, e esse septo é onde eu vou instalar o implante. Fazer isso à mão livre é muito difícil para você ter precisão ou estabilidade para que essa broca não sofra uma trepidação e eu não danifique esse septo alveolar. Então a guia ela ajuda muito a gente nesses processos, inclusive a profissionais com pouca experiência a executar, por exemplo, esse tipo de procedimento. Então, outro caso também, caso onde o paciente já não tinha mais a presença do elemento dentário, então é o alvéolo cicatrizado, se faz o processo também de desenho, planejamento, impressão da guia e o processo de instalação cirúrgica. Esse caso, por exemplo, de uma paciente, isso é até recente, com medo, com receio de cirurgia, então a gente optou em fazer os dois lados ao mesmo tempo.
Então, fiz um lado e logo em seguida, né, o mesmo tempo que eu digo, na mesma cirurgia, porque são anestesias infiltrativas e que a gente tem a possibilidade de executar esse procedimento. Então, o paciente já foi para casa com os 2 implantes e com os cicatrizadores instalados. Essas guias que também eu estou aqui na mão, foi uma cirurgia recente também que eu tive a oportunidade, são 2 guias cirúrgicas, uma guia que vai orientar a gente a perfuração, para eu poder fixar a nossa guia de perfuração dos implantes. É um caso protocolo, tá? Um paciente que tem ausência, um caso extremamente complexo, uma paciente que fez 2 vezes a instalação de 9 implantes superiores, ela não teve sucesso e ela chegou dessa forma, e é um caso desafiador para mim. É uma paciente que está passando por um processo de reeducação alimentar, de regime, então influência alteração de metabolismo, e eu optei em fazer essa cirurgia totalmente fechada, né, chamada de flapness. Eu não abri retalho, mas eu fiz a instalação dessa guia. Então, essa guia direita de vocês é uma guia que a referência de posicionamento espacial é por meio da oclusão, então ela morde, aí eu faço esses furos e coloco esses pinos de fixação. Posteriormente, eu removo e posiciono essa guia de perfuração que vocês estão visualizando, e eu uso aqueles pinos de fixação. Como eu sei que está na mesma posição? Porque a parte anatômica do rebordo ela foi utilizada como uma referência importante, e esses pinos de fixação eles têm que ter uma entrada passiva. Eu vou encaixar, a partir do momento que eles entrarem, eu sei que ele está na mesma posição. E eu vou lá e executo a cirurgia. Então, vocês estão vendo a instalação aí de 6 implantes, que não demorou 20 minutos para se fazer. Demorou talvez 20 para anestesiar, mas a cirurgia em si, no momento que eu iniciei o processo de perfuração, em 20 minutos eu já tinha finalizado. O importante da rapidez ou da agilidade é leva menos estresse ao paciente, é um conforto em relação à quantidade de anestésico que a gente utiliza, isso dá mais segurança para o paciente também. O pós-operatório é extremamente previsível, o paciente está todo feliz, inclusive eu fiz o pós-operatório hoje, o paciente está super feliz, já quer fazer embaixo rápido, né, que ela não queria, agora já resolveu fazer embaixo. Para vocês entenderem a possibilidade que a gente tem quando nós utilizamos a impressão 3D como uma ferramenta realmente no dia a dia do consultório e também do laboratório, né? Então, vocês estão visualizando testes que eu fiz com outras resinas. A Culzer, ela é uma empresa que ela tem sua própria resina, porém ela permite que nós programemos mais de 10 diferentes possibilidades de material. Então, se você quiser trabalhar com uma outro tipo de material, você tem essa possibilidade, tá? Você vai fazer uma programação. Eu estou aí testando, por exemplo, essa resina nova para provisórios. Eu estava testando uma resina que não é da Culzer, para vocês entenderem que não é um sistema fechado. O sistema Caraprint Pro é um sistema controlado. Logicamente, quando eu uso o material que a empresa recomenda, eu tenho uma previsibilidade, um controle maior, porque a empresa ela testou esses processos, o tempo que eu vou polimerizar, então tudo isso vai estar suportado. Então eu tenho como ter um feedback. Então, por exemplo, o Highlight, que é o que eu tenho, e também o Caraprint LED Curve. O Caraprint LED Curve, ele permite que a gente controle a temperatura de polimerização e o comprimento de onda, né, que eu vou fazer do nosso dispositivo. Então, vocês estão visualizando, olha, a capacidade, por exemplo, de polimento de uma resina. Eu imprimi e olha como a gente puxa apenas com algodão um brilho. Tá? Então, essa BioPro é uma resina que tem parceria com a Culzer, tá? E que tem uma excelente qualidade. Foi utilizada no sistema da Culzer. Então, o sistema da Culzer é um sistema fechado, um sistema controlado. Tá? Muita gente fala, porque é um sistema fechado. Não é. Então, a gente avaliando a possibilidade de fluorescência também do material e outras propriedades. Vamos lá falar de placa mil relaxante. Essa é uma placa impressa no material da Culzer que garantiu para a gente uma reprodutibilidade muito interessante. Eu tenho até aqui na minha mão, se vocês puderem observar, ó, eu não sei se é exatamente essa placa, mas uma placa impressa nesse material que garante para a gente uma qualidade muito grande. Eu comecei a imprimir placa meio relaxante, né, com a Dimaprint Ortho, que é aquela resina verdinha. E às vezes os pacientes achavam estranho, mas tinha um benefício muito legal, porque o paciente não perde a placa, né? E se ele perder, qual que é o problema? Nenhum, porque eu vou lá e imprimo outro. Antes do paciente vir ao consultório, ele só comunica que ele perdeu a placa ou que o cachorro comeu, já aconteceu isso, eu imprimo outra placa. Não tem problema nenhum. Como o custo acaba sendo muito baixo de um processo de impressão de uma placa, não tem problema nenhum a gente imprimir novamente aquela placa para aquele paciente, desde que ela tenha sido feita
com qualidade também e seguindo os protocolos preconizados. Ó. Estão visualizando a forma como eu imprimi. Eu não coloco internamente na placa e nem na superfície oclusal, porque não justifica se eu perdi um grande tempo planejando, desenhando uma placa, que na superfície oclusal eu faça a inserção de suportes. Tá? Não faz sentido isso aqui. Aí vocês estão vendo que a placa fica transparente, a gente consegue uma boa transparência, que ela fica cristalina, e que o paciente também, se tem aquela dependência emocional, que placa oclusal ela é transparente, ela é clarinha, pode fazer essa resina. Tá? Então, eu gosto muito. O processo inicial eu estava me adaptando a como polir, então o polimento se dá por meio de uma sequência de lixas, tá? Lixa d'água, e depois vai para o torno. Nessa Clear eu não uso branco de Espanha nem pedra pomes, é só um feltro, algodão úmido, tem que ter umidade, e depois um algodão seco em baixa rotação, eu consigo um brilho. Vocês estão vendo que grandes espessuras, que às vezes as pessoas falam, mas tem placas oclusais que eu preciso ter uma grande espessura. Paciente classe 2, eu consigo uma boa qualidade de impressão, até em grandes espessuras com material. Então, existem muitas inverdades que são faladas aí, dos materiais e do processo de impressão 3D, e eu sou um grande fã e sou um utilizador no meu dia a dia clínico dessas tecnologias ou dessas ferramentas. Eu tive a oportunidade de escrever esse capítulo sobre tecnologia cadicana, odontologia, e eu escrevi um capítulo só de placas oclusais e de guias cirúrgicos também. Tá? Então, olha aí a DimaPrint Guide, essa é a resina de guia cirúrgica que a gente utiliza, em casos onde eu tenho a possibilidade de fazer a cirurgia e a instalação imediata do provisório. Então, em sessão única. Por que é possível fazer isso? Porque a gente consegue direcionar o implante axialmente à cúspide funcional do dente antagonista. Se eu tiver uma boa estabilidade primária, um paciente colaborativo ou que colabora com o processo, não há problema nenhum. Como esse caso, o paciente mora em Londres, ele veio para o Brasil, e eu fiz a cirurgia, instalei o provisório, ele ficou mais uma semana e meia no Brasil e foi embora. Com o próprio provisório que eu instalei de forma imediata. Tá? Então, como coroas e provisórios. Então, vocês estão tendo a oportunidade de visualizar a aplicação também, por exemplo, num caso de hands-on, onde eu imprimi vários provisórios ao mesmo tempo. Tá? E o tempo de impressão de 10 provisórios ou um, eu falei para vocês que é o mesmo, não muda nada para nós. Outro caso de placa, essa é a DimaPrint Ortho. Estão vendo que o polimento dela não está muito legal, porque na época foi uma fase de aprendizado de trabalhar com esse material. Hoje eu já consigo deixar ela realmente cristalina. Esse é um material que é até mais fácil de polir do que a outra. E a gente consegue, ó, nesse caso, já estamos visualizando um polimento muito melhor. Ela fica cristalina, muito bem adaptada. E esse material tem uma rigidez, um modo elástico um pouquinho maior que a Clear. Então, tá aí para vocês visualizarem. Outros casos também de guia cirúrgica, eu não sei meu tempo, Paty, vai me orientando. Se eu tiver um pouquinho, eu vou falando. Joia, Gui. Já são 6 horas, mas você fica à vontade. Tá bom, eu estou terminando então. É até 6h30, não é? Você me fala. Então, a parte de cirurgia... Fica à vontade. Tá bom, eu vou estar terminando, está terminando. Então, a parte de cirurgia guiada, quando eu estou num software fazendo, por exemplo, esse desenho, esse design, eu preciso transformar o que eu desenhei no virtual para o real. Então, tá aí a possibilidade de a gente executar. Olha lá, eu estou mostrando para vocês a extração virtual de um dente. Então, esse dente, por exemplo, que é o dente 11, ele foi extraído. Então, no lado esquerdo da minha tela, eu fiz a extração virtual desse dente, no software. Eu desenhei o guia cirúrgico e depois essa guia ela foi impressa. Reparem o tempo, por exemplo, 13 minutos. Tá? Logicamente que isso depende também, eu coloquei em 100 micras no caso, e depende muito também da posicionamento. Quanto mais horizontalizado, mais rápido é. Quanto menor a altura. Tá? Então, vocês estão vendo a possibilidade. Para não deformar nada aqui. Então, vocês estão vendo a inserção da anilha. Ó. Esse é um processo muito importante. Ó. Ela precisa assentar. Fica certinho. Eu não sei se está dando para visualizar legal a parte, se me dá um feedback. Tá? Para ver direitinho, sim. Tá? Então, tá aí a guia impressa, a DimaPrint Guide.
a anilha posicionada, que essa é uma etapa importante, bem tangenciando a superfície oclusal da nossa guia, olha lá, onde eu tenho esse anel. Isso garante com que o planejamento virtual que eu fiz, ele seja seguido. Tá? Então, gente, para a gente finalizar essas etapas, eu me coloco à disposição para responder as perguntas que vocês quiserem. Eu agradeço mais uma vez o convite da Cuser. Essa foi uma aula baseada na experiência que eu tenho obtido com os materiais. E, por favor, acessem o blog. Eu já escrevi mais de 12 ou 13 matérias, e são 3 artigos por mês, com vídeos, casos clínicos e com informações extremamente relevantes sobre o sistema Caraprint Pro e os insumos, as resinas, a lavadora, a polimerizadora, né, a Highlight, o LED Cure também, e o sistema Caraprint Pro. Então, mais uma vez, eu agradeço a Cuser pelo convite e pela grande oportunidade de trabalhar com o sistema de impressão 3D de vocês. Me coloco à disposição para as perguntas. Obrigada, Gui. Obrigada, professor Guilherme, né? Que a gente já se fala tanto que a gente acaba criando uma relação de amizade. Obrigada pela aula, foi maravilhosa, assim, eu acho que muito válido você mencionar a questão do blog, porque realmente tem muito conteúdo lá que você preparou para a gente, com diversos assuntos, com diversos focos diferentes, né, e que são todos eles muito relevantes. Agora, eu queria, não tem nenhuma pergunta, assim, muito específica, mas eu gostaria, se a gente puder, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que é, qual que é a tua recomendação ou sugestão para aquele profissional, para aquele colega nosso que está pensando em comprar uma impressora, que está pensando em começar a trabalhar aí com o fluxo digital e especificamente aí com impressão, né? O que você, com a tua experiência, diria para quem está começando agora? Assim, eu diria o seguinte, que pela minha experiência e pelo que eu tenho vivenciado, eu acredito que o fluxo digital é um caminho que não vai retroceder. A odontologia vai sobreviver ainda usando os processos convencionais, porque tem profissionais que foram muito bem informados e que eles estão numa outra fase da vida profissional e que eles não sentem necessidade ou não sentem esse benefício momentâneo. Mas as novas gerações, não vai ser inviável trabalhar, até pelo tipo de formação que a gente tem. Porém, eu faço um alerta. As ferramentas digitais exigem do profissional um conhecimento muito grande. Exige do profissional uma conceitualização muito grande da profissão. A odontologia de base. A gente costuma dizer que a odontologia está migrando para um conceito intelectual. E eu dou um exemplo, por exemplo, na construção de um prédio. Eu acho que eu já falei isso para a Paty, dou sempre esse exemplo. Para construir um prédio, eu preciso de um engenheiro, de um arquiteto e o pedreiro que vai executar a obra. Mas quem pensa no processo? Né? Quem pensa é o engenheiro, é o arquiteto. Mas quem executa a obra é aquele profissional que vai executar o processo protocolado definido pelo engenheiro e pelo arquiteto. E a odontologia está migrando para esse caminho. Os planejadores, se o profissional dentista ele vai ter no consultório um sistema chairside, ele vai ter a possibilidade de ter a impressora, ele tem que ter conhecimento, porque a impressora não faz nada sozinha. Ela permite a materialização daquilo que foi desenhado num software. Se você desenhou errado, você vai ter uma placa oclusal errada. Se você desenhou um dente errado, você vai ter um dente equivocado. Então, o que eu acredito que o digital ele potencializa muito as capacidades do profissional. Se é um profissional que ele é muito bem treinado, ele é um profissional bem formado, ele vai ter um sucesso com ferramenta digital, vai potencializar esse sucesso dele. Agora, se ele tem uma má formação, o digital vai mostrar o quanto ele precisa melhorar. Tá? Então, eu digo dessa forma. O digital tem, eu não digo, é uma limitação, porque é um processo muito novo, existe uma necessidade de uma adaptação das empresas com essa nova linguagem, existe uma necessidade de viabilizar os profissionais a terem acesso a esse tipo de tecnologia, porque dependendo, se eu quero trabalhar com sistemas previsíveis, eu vou ter que investir. E não é barato para um profissional que não está preparado para isso. O barato que eu digo é em relação ao valor final. Mas o custo-benefício é muito alto. O investimento em um sistema controlado, como esse da Cuser,
garante para a gente um retorno sobre esse investimento. Só que o profissional precisa estar preparado para utilizar, ou o técnico que vai utilizar, ou uma central de planejamento, uma radiologia. Não adianta uma radiologia comprar um equipamento de baixo custo, onde ele não vai ter a garantia que aquilo que ele produziu vai ter fidelidade ou vai ter precisão. Então, por esse motivo, eu acredito muito que o futuro vai caminhar para o digital, mais para sistemas controlados. Sistemas totalmente abertos, não que eu não acredito, exige do profissional um tempo que ele não tem para dar esse tempo, para ele ficar calibrando a impressora, para ele ficar tentando descobrir o melhor tempo para aquela resina, para ele descobrir a melhor forma de lavar. Isso não é o objetivo. Eu, como profissional ou técnico ou dentista, eu ganho dinheiro fazendo dente, eu ganho dinheiro fazendo os processos e obtendo os objetos. Eu não consigo sobreviver testando a impressora. Eu preciso que a empresa me dê isso. E a Cuser faz isso para a gente. Ela construiu um sistema controlado que tem a resina, tem a impressora, a lavadora e a polimerizadora. Então, o que eu acredito, Paty. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, sim, e muito bem, assim, eu acho que isso, né, eu acho que é um ledo engano a gente achar que com a digitalização também a gente não precisa de mais nada, né, só plug and play, em parte sim, mas tem todo um trabalho intelectual por trás, super importante, né, de conhecer muito bem. A impressão, Paty, depois que você desenhou, a impressão acaba sendo um plug and play, porque no caso do sistema CaraPrint, eu seleciono a resina, dou play e ela faz para mim. Eu só vou escolher a arbitragem, se eu quero 50. Né? Mas eu acho que esse processo intelectual ele tem mudado e a forma como a gente tem formado também os alunos tem passado um processo de transição muito grande. Porque o profissional do futuro vai ser o profissional que toma a decisão correta. A parte de execução, ele só vai seguir um protocolo. Se esse protocolo foi bem definido, ele só vai repetir. E o profissional fica bom quando ele executa um protocolo várias vezes. Ele reproduz aquilo várias vezes de forma correta. Ele vai ficar bom naquilo, não tem como. Agora, o problema é se ele não está reproduzindo ou repetindo aquilo de forma correta. Aí a chance de erro e de sucesso diminui abruptamente. Uhum. Muito bom, Guilherme. Muito, muito obrigada de novo aí pelo teu tempo, teu rico tempo. Obrigado por estar aqui com a gente, esclarecer várias questões aí com relação à impressão 3D, né? É uma coisa que tem se falado cada vez mais, mas nem todo mundo tem essa visão global, né? De como é o fluxo do início, desde o desenho, enfim, do planejamento, ou escaneamento, antes até, né? Até chegar na peça final. Obrigada, viu? Eu queria me despedir de você, me despedir de todos e dizer que se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta que queira mandar posteriormente para a gente direciona para o professor Guilherme e eu tenho certeza que você pode responder, né, essas perguntas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que vieram. E uma coisa importante, acessem o blog, tem informações muito ricas em relação à impressão 3D e vários casos que eu não pude mostrar na aula ou abordar. Impressão de prótese total, que é sensacional, os materiais que tem e as técnicas. Impressão de próteses provisórias, as vulgas chamadas perereca, aquelas próteses parciais removíveis provisórias, que você imprime o dente, cimenta o dente na base, impressa também, com diferentes cores de resina. Então, dá uma olhadinha no blog, placas também oclusais, provisórios, modelos, guia cirúrgica, tem vários temas que às vezes eu não pude abordar de forma profunda aqui, né, na nossa aula. É só procurar na internet, não deu tempo de eu acabar colocando aí, mas o blog Cuser, blog que vocês procurarem, blog da Cuser Brasil, vocês vão encontrar certamente, rapidamente, é uma das primeiras coisas que aparece. Bom, obrigada, bom descanso a todos, bom descanso, Guilherme, até a próxima, Obrigado, viu? Pai. Um abraço. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.